Nós vamos inicialmente ler 3 textos. Um já foi refletido, recentemente em uma das mensagens que foram pregadas, e eu vou convidar você a acompanhar outras 2 leituras ao lado daquele que já foi lido, e a gente vai reler, claro, novamente. E depois, como vocês sabem, do nosso hábito, a gente vai conferir também outras passagens bíblicas para atender ao tema que nós queremos compartilhar com você que está aqui nesta manhã. Então, inicialmente, abra lá o texto de Tiago, no capítulo 3, 2 blocos deste texto que nós vamos ler. No Tiago, capítulo 3 de Tiago, a leitura do verso 1 até o verso 6, depois a gente faz uma pausa e vai para o 13, chegando até o 18. Tiago, capítulo 3, verso 1 até o verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aqui só um detalhe, quando o Tiago fala, que a dificuldade de ser mestre é porque quem é mestre tem que ensinar, Então, pensando no tema da família, a dificuldade de ser pai e a dificuldade de ser mãe. E agora, em tempos modernos, dona Vilma, a dificuldade de ser avô e a dificuldade de ser avó, Então, a palavra mestre aí sugere, pedagogo, sugere cuidador, e eu diria uma palavra bastante caipira, sugere ensinador, E o ser humano não nasce humano, ele se torna humano. Nós nascemos um ser vivo com condições de nos humanizar, Então nós somos da espécie humana, macho e fêmea, mas nós nos tornamos humanos a partir do momento que nós somos ensinados. Para falar, precisamos aprender a falar, Para olhar, olha que interessante, precisamos aprender a olhar. A gente aprende a olhar, por exemplo, inclusive, a gente aprende a olhar discriminadamente. Como é que a gente discrimina alguém pelo olhar? Se a gente discrimina alguém pelo olhar, porque a gente aprendeu com o olhar de quem nos ensina, Então é disso que Tiago fala. E importante também sobre a língua, que é o texto básico que ele fala aqui, Aqui não pense a língua, o tema não é fofoca, não se trata de falar mal, não. Se trata de como você produz sons, dentro de casa, quando você está cuidando de criança. A palavra, sempre falei aqui, a palavra pedagogia é paidós agogé. Em grego, paidós é criança, e agogé é quem conduz criança. Atravessar a rua, por exemplo, você pega a mão da criança, aquele famoso e conhecido e decorado texto de Provérbios 22, 6, Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ela for jovem, quando crescer, não se esquecerá dele. A gente acha que ensinar é ficar apenas limitando a contar a história de Moisés, a história da arca, o Pedro está na fase de gostar da musiquinha lá, virou uma estátua de sal, Tão importante quanto, Magda, é o dia a dia do ensinador, o dia a dia do mestre, Quantas palavras as crianças ouvem, e mais do que quantas palavras elas ouvem, Sandra, quem as produz? É importante isso. A gente, para os pais que são jovens e que têm crianças pequenas, nós, por mais óbvio que seja, nós não nascemos adultos, nós nascemos crianças, E para se tornar um adulto, a gente precisa começar esse trabalho já no período da gravidez. Porque desde a gravidez a criança já está ouvindo os sons. Então o primeiro detalhe que a gente vai colocar aqui, a gente vai falar sobre 3 bases, Som, imagem e ação. Som, imagem e ação. Tá bom? Então voltando, verso 1, capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, ou seja, você que é pai e mãe que tem filho pequeno, ou seja, cuidado com a quantidade de pessoas que vão ensinar suas crianças. Quanto menos for, melhor será, Sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na comunicação, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Bom, então, sobretudo para a gente falar sobre essa primeira coluna, que é o som, a importância, Guilherme, dos sons que a gente ouve e dos sons que a gente produz. Lembra aqui que som não é barulho. Pensa em som apenas como o som da voz, né? Para a gente ouvir, né, e aprender a falar, tá? Então, som, pensa no som, pensa no som da voz. Segundo texto, 1 de Coríntios, é decorado já. 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 1, só para você conferir. Mas Paulo diz um desafio que é cada vez mais latente, principalmente para os lares onde tem criança, tá? Onde tem bebês. Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, tá? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu costumo dizer isso há muito tempo: o primeiro herói dos seus bebês tem que ser o pai e tem que ser a mãe, porque o ser humano é humano por imitação. Então nós aprendemos a falar porque nós imitamos, aprendemos os sons e repetimos. Por exemplo, é impossível, né, uma criança que nasce em Santa Catarina, né, falar com sotaque nordestino, a não ser que lá em Santa Catarina os pais sejam nordestinos. E o contrário é verdadeiro. É impossível alguém que nasceu lá no sertão do Ceará fale com sotaque catarinense, né? Então o sotaque é aprendido, a língua é aprendida, o sotaque é aprendido, entendeu? E a construção de frases são aprendidas, os palavrões são aprendidos, as palavras de agressão são aprendidas, tá? Então pense som, e agora, como Paulo falou, pense em imagem. Quais as imagens que um pai produz dentro de casa? Quais as imagens que uma criança está vendo a sua mãe produzir? Tá? Então, som, imagem e terceiro, ação. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Nós temos em apenas um versículo o resumo das três colunas que nós vamos usar aqui para essa reflexão: som, imagem e ação. Olha só, Mateus 23, eu vou ler para você e você acompanha versos 1, 2 e 3. Então Jesus falou às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, portanto, líderes, pessoas que ensinavam. E olha o que disse Jesus, né, sobre pessoas que têm, porque são grandes, né, já são adultos. Naturalmente um adulto ensina, né? Adulto gera criança. Vamos pensar pai e mãe. Então já é adulto, tanto que gerou uma criança. E sendo adulto, ele ensina. Não vamos entrar em questão por enquanto se ele ensina coisa boa ou coisa ruim, mas que ele tem capacidade de ensinar, ele ensina, né? Como dizia Nelson Mandela, né, crianças não nascem odiando. Para elas odiarem, elas precisam ser ensinadas. E aí ele concluiu: mas se elas são capazes de aprender a odiar, elas também são capazes de aprender a amar. Baste que alguém as ensine, né? Então veja a importância de quem é adulto, de quem é grande, né? E aqui não tem a ver com estatura, né? Você entendeu o que eu estou falando? Até porque se fosse eu não podia falar que tinha que chamar o Marcos, né? O Ibrahim, que são o outro Marcos ali, né? Então aqui torna-se a expressão adulto. Quem é adulto tem condições de pegar na mão de uma criança e conduzi-la, né? Conduzir aonde? Conduzir para a vida. Veja, pense nisso, né? Qual é a função que um adulto tem na vida de uma criança? Conduzi-la para a vida, tá? Agora, essa forma de condução, quem vai dizer é você.
Aí no verso 3, Jesus conclui sobre o que é essa autoridade de ensinar. Olha só: fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Então, para dizer alguma coisa, a gente diz com vós. No começo do versículo ele fala fazer. Então você tem ação, Marcial, você tem vós, e depois ele repete como que numa conclusão dos três, né? Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então é uma junção, é um combo colocado no versículo 3. Som, que é o que nós falamos, comunicação. Som, imagem, que é aquilo que nós fazemos e as crianças estão aprendendo a fazer porque estão nos vendo. E terceiro, elas nos ouvem, elas nos veem e elas reparam, aprendem as nossas ações e passam a repetir então as nossas ações. Inicialmente, apenas esses três textos. Vamos mais uma vez orar, pedindo a direção de Deus para a gente compreender a palavra do Senhor. Vou pedir para Magda, conduza-nos em oração. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te glorificamos por esse momento, Deus, de aprendizado. Que o Senhor esteja, meu Pai, aqui com o nosso pastor, reverendo Adilson, que tudo, meu Pai, que foi colocado no coração dele, venha do Senhor e entre nas nossas mentes e corações, para que a gente aprenda mais da Tua palavra, Senhor. Que nós saiamos daqui hoje, meu Deus, com o coração, meu Pai, e a mente, sabendo que a família é o bem precioso, sabendo, meu Pai, que tudo que nós fazemos, meu Pai, gera impacto naqueles, meu Pai, que nos observam. Sim, então, sim. que o Senhor esteja, meu Pai, sempre conosco. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um dos temas mais difíceis de se falar, e a gente engana achando que é fácil, né? Pastor, então, acha que é fácil, né? Falar sobre esse tema. Estudante de teologia, então, seminarista, né? Mais ainda. Aliás, na sexta-feira eu falei sobre esse tema na faculdade. A dificuldade de falar sobre o tema família. E a gente acha que é especialista em família. Às vezes eu tive um presbítero numa das igrejas que eu pastoreei, e ele ficou 51 anos casado com a dona... Ficou 51 anos casado com ela, com a esposa, com quem teve filhos, netos e bisnetos. E ele ficou viúvo e casou-se pela segunda vez. E quando ele casou-se, e ele mesmo dava esse testemunho, ele gostava de dizer que quando se falava de casamento, família, ele era especialista, porque afinal de contas eu fiquei 51 anos casado com a minha mulher, ele dizia, né? Até quando ele casou-se pela segunda vez e ficou 9 meses casado. A patroa foi embora. Aí emudeceu. Então a gente acha que quando se fala de família, você olha para a sua, se você tem ali na média, né? Um bom exemplo, um bom padrão, aí você fala, pronto, eu sou o exemplo para ser copiado. Bom, primeiro esquece isso, com todo respeito, esquece isso. Tá? Por quê? Porque o que a gente chama de família habitualmente com base bíblica já começa errando aí. Tá? Porque o que é família no Antigo Testamento e o que é família no Novo Testamento? Vou convidar você para ler mais um texto. Talvez você pense assim, poxa vida, eu não esperava que a Bíblia falasse isso sobre família. Tá? Então, uma frase que eu quero citar para vocês, do Albert Einstein, ele diz assim, que eu gosto muito, abre aspas, não se resolve equações complexas lançando mão de operações simples, fecha aspas. Então, irmãos e irmãs, família é um tema complexo, tanto para compreender e muito mais ainda, né, para se ter. Então vamos baixar a nossa bola, né, com todo respeito aqui à gíria, e vamos assim, ter um pouco de humildade para entender de fato, né, que as mudanças acontecem, né, e precisamos estabelecer alguns critérios para entender essas mudanças que acontecem dentro da nossa própria família. Então você imagina, a quarta geração. Quem é bisavô está perto de ser tataravô já, né? Então a quarta geração, a terceira geração, a segunda geração, né? E agora a primeira, de trás para frente. Agora a primeira geração. Ou de trás para frente, agora a quarta geração, que é aí a sua bisneta já, que recentemente casou. Imagina. Então tente imaginar, na mesma extensão de família, mesmo sangue ali, a mesma genealogia, você está agora com o exemplo da sua bisneta se casando. Tá?
E às vezes a gente carrega o padrão de 60 anos atrás, achando que a nossa família de 60 anos atrás tem que ser padrão, modelo para a menina agora de de 20 anos que está se casando, né? Então pense isso, a família é um tema complexo e conforme o Einstein, né, emprestando aqui a frase feita dele, coisas complexas não se resolvem com simplicidade, tá? Então abra comigo o texto de Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo 7. Nós vamos conferir, vou pedir para que todos achem, para que reparem aí, na Bíblia, o que é família na Bíblia, dentre outras coisas, claro, não vamos resumir esse tema em uma manhã, em 40 minutos, né? Josué capítulo 7, eu vou ler para você do verso 15 até o verso 18. Josué capítulo 7, verso 15 ao verso 18. Amém? Você encontrou? Amém. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Vou fazer uma pausa aqui. É o seguinte, o povo estava em itinerância. Imagina o seguinte, todos os seus primos, primo distante, primo longe, todo mundo, imagina aquela extensão imensa. Bom, Israel tinha saído do Egito, estava caminhando, e estava já próximo de chegar ali em Jericó. Era só atravessar Jericó e já chegar na Terra Santa. Então nessa caminhada muitas coisas aconteceram, claro, 40 anos, tá? Esse detalhe é, próximo de entrar numa região, num vale, tinha que passar por um monte chamado Ai, uma montanha chamada Ai. Deus fala assim por meio de Josué, avisa o povo, olha, que nessa terra tem ouro, tem prata, tem muitas coisas, mas são consagrados aos deuses deles. Não metam a mão nisso, essas coisas são o quê? Impuras, não bota a mão nisso. Então falou para todas as tribos, 12 tribos, mais o líder Josué, ok? Bom, vamos pensar, quantidade de pessoas, a Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil pessoas, então imagina, muita gente. Tá? Imagina muita gente, né? O que dá? Bom, uma família foi lá, né? Viu aquele ouro, que judiação, né? Olha, desperdício, o ouro é ouro em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, né? Oscar foi lá e catou o ouro e escondeu. Aí o povo foi para a batalha, 3.000 subiram na batalha e todos perderam. E Josué ficou doido, né? Vai brigar com Deus, lá no capítulo 7, logo no começo, né? Senhor, o que dirão de nós? O que dirão do teu belo nome? Porque agora nós tivemos uma derrota, na moda é acachapante, a gente teve uma derrota acachapante, como é que vai ser? Ele falou, para. Deus fala para ele assim, para. Vocês estão achando que eu sou culpado? A culpa é de vocês. Alguém dentre vós meteu a mão no ouro que eu disse para não pegar. A coisa é condenada no vosso meio, enquanto vocês não eliminarem, vocês não terão vitória. Então aqui, sabe aquele problema de família? Não precisa dizer para mim não. Sabe aquele problema de família? Tá? Que todo mundo tem? Aconteceu um problema de família, grave. Eram 12 tribos, mas tudo parente. Tá? Dos 12 filhos de Jacó, né? Ou de Israel. Ok. Verso 16. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a expressão aí, a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E, verso 18 para terminar, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, achou o culpado, né? Filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Família. Então olha só, no verso 17, confira comigo aí de novo, 17, ele usa 3 expressões, Nathalie, que a gente quer resumir tudo no que a gente chama de família. Ele usa 3 expressões em hebraico, para falar da coisa que a gente acha que é tão simples, que é família, tá? No verso 17 ele usa a expressão tribo, que em hebraico é Shebet. Então Shebet é tribo, mas ou seja, grande multidão. Então vamos imaginar, quando é que se reúne todo mundo? Geralmente em 2 episódios, né?
Um bom e outro ruim. Quando é que você junta todo mundo da sua família? Aliás, das duas famílias, né? É casamento. Casamento vai, né, Guilherme? Aí também do Lincoln, o mais novo, o mais recente casamento da igreja, né? O Lincoln. Aí vai estar todo mundo lá, das duas famílias. Então é muita gente. E outra ocasião, velório. Tá? Então, pensa em família, na tradição judaica, a ideia de tribo. Era família, porque era tudo sangue. Então, muita gente. E quando é que se reúne a nossa cultura? Casamento, só quando tem um, né? De vez em quando. Ou velório, que Deus também, né, nos dê graça, né? Muito de vez em quando. Então, a Bíblia fala de família, fala de tribo. Mas também fala de família propriamente dito, que é um resumo menor. Fala, então, das tribos, da tribo de Judá, muita gente. Depois, menos gente, da família dos Zeraitas. Então, aí vamos colocar o seu sobrenome, mais a sua mulher, juntos ali. Vamos pensar assim. Então, avô ou bisavô, com o avô, com o filho e agora com o neto. Então, vamos pensar ali. Até 3 gerações. Então, reúne quantas pessoas ali? Sei lá, vamos pensar, 50 pessoas, né? Tá. E terceiro, ele coloca a casa. Então, a palavra família aí é mishpahá. Então, é Shebet, é tribo, mishpahá é família, e depois bet, que é casa. Percebe? Então a gente acha que família é tão simples. Não, na própria escritura você tem várias expressões para significar o que a gente chama de família. Então, uma grande família, uma família menor e depois uma casa. Presta atenção que daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar, tá? Bom, pastor, e no Novo Testamento? No Novo Testamento também, a palavra família, Sandra, aparece no Novo Testamento, pasmem, irmãos e irmãs, 3 vezes. Sabia disso? Se no Antigo Testamento é a diversidade, porque é muita gente, e a gente não vive mais assim, porque era tribo, depois família, também muita gente, e depois ainda casa, né? Que era na casa de alguém, tá? No Novo Testamento aparece família apenas 3 vezes, e a palavra grega nem sugere para nós o que a gente entende como família, porque a palavra grega para família no Novo Testamento é pátrias, e pátria para a gente é o que? É nação. Então, qual que é a palavra comum, pastor, para o Novo Testamento? É oikos, que é casa. Por exemplo, quando o centurião se converteu lá na prisão, quando Paulo e Silas, né, um fenômeno que Deus fez por meio do Espírito Santo ali, quebrou as cadeias, eles estavam ali, né, o centurião achou que eles iam fugir, Paulo dá um grito, ele ia suicidar, Paulo dá um grito, enfim, você conhece o texto, né, lá de Atos. Aí diz o texto que eles foram até a casa do centurião e lá serviu a mesa, né, e eles celebraram a ceia do Senhor ali, ou seja, houve conversão naquela casa. Então, e era a família dele. Então, o que a gente chama de família no Novo Testamento não é família, sim casa. Ou seja, casa aí já dá menos gente, né? Então, imagina, deixa eu olhar aqui, eu acho que que vocês tiveram poucos filhos, né? Quem teve, alguém que teve aqui mais, acho que na família do seu Geraldo, né? Eu acho que os pais do senhor tiveram 10 filhos, o senhor falou? Né? Então, família grande, né? 10 filhos. Eu me lembro o ano passado, Bruno, quando eu cheguei na igreja, né, vocês com o bebê no colo, né, e tal, aí aquele caçado, bebê no colo, aquela pressão toda, e eu conhecendo os irmãos, de repente, né, falei com a Adriana, e aí, vai ter mais um? Ela até ficou animadinha, ela disse, não, um bebê, ao passo que até certo ponto, né, era comum os nossos avós, né, era comum ter muitos bebês, tá? Abra comigo Lucas, capítulo 2, verso 4, para você, então, entender a dimensão do que nós queremos falar sobre família, também no Novo Testamento. Então, família, Atos, Lucas 2, versículo 4, e olha só, a expressão que aparece, Lucas 2, 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, aí as duas expressões, né?
casa, oikos, e família, pátrias. Então, família de Davi, maior, né? Oikos, uma casa específica, tá? Bom, o outro texto que eu há pouco havia mencionado, abre um pouquinho mais adiante aí, Atos 16, quem encontrar, leia, por favor, só o verso 15. Atos 16, verso 15. Atos 16, verso 15, quem encontrou, leia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Isso, então o que Lídia chamaria, o que nós chamamos de casa, o que ela chamou de casa, nós chamaríamos de família, ou seja, também Paulo foi lá na casa dela, né? E vamos imaginar, o texto não aparece, mas o que tem numa casa? Uma mulher. Vamos imaginar, tem mulher, tem um filho, tem marido, ali era uma família de posse, né? O contexto mostra isso. Vendedora de púrpura, e púrpura muito caro naquela época, então vamos imaginar uma casa grande com muitas pessoas, né? Mas não fala família, fala casa. Então foi na casa de Lídia, Leila, foi na casa de Lídia. Então o que tem numa casa? Ou no nosso caso a gente diz, né? O que tem na nossa família? Nossa família tem gente, né? Muita gente, pouca gente, e por aí vai. Então, pastor, de onde vem a expressão família? A expressão família vem do Império Romano, sobretudo na construção do direito romano, advogado. Então, no direito romano, aí nasce o conceito de proteção da propriedade, tá? Então, família vai nascer da cultura romana na ideia de que um patriarca, né, ou a ideia de pátria, né, ou de pai, né, pensar em pátrias, né, que é nação, ou forçando o texto, né, família. Então, o que era a ideia de família? A palavra família do latim é famulus, que significa escravo doméstico. Então, qual o contexto? Qual a ligação, então, com o conceito de família no direito romano? Bom, então você pega um homem de posse, e o que um homem de posse lá, 500 anos antes de Cristo, no começo do Império Romano, né? Ou no seu auge, o que um homem de família de posse, ou homem de posse tem, né? Naquele contexto? Bom, um homem tem, olha só, desculpa aí fazer a lembrança daquele período, tá? Principalmente mulheres. Então, o que um homem rico tem? Bom, um homem rico tem mulher, ele tem filhos, ele tem terra, ele tem títulos, no caso, a nobreza, que ele comprava, ou tinha de nascença, se não tivesse, podia comprar, né? Título, que é o tal do sobrenome. Um homem tinha gado, um homem tinha grãos, e um homem tinha escravos. Então, a isso, nós chamamos de propriedade, dava-se o nome de família. Percebe? Né? Para vocês perceberem como é que a gente vai migrando, e as culturas modificando, o tempo passando, e que a gente muitas vezes romantiza essa ideia de família, né? E a gente sequer tem noção do que a Bíblia diz sobre família e o que a gente espera de fato que signifique para nós na prática o que é família. Então eu vou pensar a família a partir de um prato, para depois a gente entrar aqui na parte final do funil, porque senão eu vou ficar falando aqui e vocês vão ficar perguntando onde que o senhor quer chegar, né? Então é o seguinte, vamos comparar a família antiga com a família atual e comparar a partir de um prato, fricassê de frango, que modéstia à parte eu sei fazer e gosto, né? Então o fricassê de frango, você pega a receita, tem um fricassê de frango, a base do fricassê de frango não é o creme de leite, é o frango, claro, é a base. Então tá bom, você tem o frango e aí você vai fazer o fricassê, mas de repente você tem traços nordestinos e diz assim, não, eu vou fazer umas alterações aqui. Aí você não coloca os temperos que você tem na receita do fricassê, você não coloca o creme de leite, você não coloca, né, sei lá, o batata palha lá nos finalmente. Aí você troca tudo, você coloca calabresa, você coloca pimenta do reino, você vai misturando. Aí no final você vai ter um fricassê? Não, você vai ter frango, mas fricassê não, né? Às vezes, a leitura que a gente faz, presbítero Denilson, é que os jovens pais de hoje, né, os jovens casais de hoje, querem
né, o resultado final do que viram dos seus pais, dos seus avós. Mas não estão dispostos a repetir o que foi feito lá com os avós e com os pais para se ter esse resultado. Então a gente muda o modus operandi, muda radicalmente, mas quer o resultado final. O que eu estou chamando de resultado final? Um bom cidadão, né? Um bom marido, um bom pai, um bom crente, né? Que frequenta, que tem... Então assim, no máximo a gente está chegando a construir um bom cidadão, no máximo, mas o resto está ficando pelo caminho. E aí a gente fica naquela crise, né? Mas por que é tão diferente? Espero que você entenda por que é tão diferente já, tá? Bom, então vamos pensar na modernidade, no momento que a gente vive agora, né? E para a gente pensar sobre família, lembrando de família grande, muito grande, família média e família pequena, que a Bíblia chamou de casa, tá? Então vamos usar 4 palavras em inglês porque está na moda, né? Casa é home, né? É home. Por quê? Dá ideia de muito pequena, né? E menor ainda, na minha terra diria o caipira, mais pequeno ainda é estúdio, né? Depois, estúdio, está na moda, mas não gosto desse modelo, então flat. E depois food, comida, né? Então veja só, as casas ou home minúsculas. Por que minúscula? Porque não precisa, praticamente é um dormitório. Pai e mãe no mercado de trabalho, quando chega tem que limpar, tem que cuidar. Então, quanto menor, mais fácil de cuidar, tá? E alguém inventou a expressão homeschooling, né, que no começo era lindo, veio a pandemia, não, homeschooling não, porque eu tenho que cuidar das minhas próprias crias. Aí não é só cuidar, né? Trocar fralda, comida, limpar, dar banho, eu tenho que educar também, você ensinar português, matemática, alfabetizar. Então você descobre que, pera lá. Então, home é a ideia de, olha, as casas são cada vez mais minúsculas, porque dá menos trabalho para cuidar, e quanto menor for a casa, menos gente vai caber. Portanto, você já entende aí, tá? Quantos filhos esse casal pretende ter, se é que pretende tê-los, tá? Estúdio é aquela ideia de que é um quadradão aberto, o único privativo é o banheiro, e ali faz-se tudo junto, né? Lá de frente à faculdade é o máximo, eu gosto de ficar olhando ali porque é um case para mim, né? De frente à faculdade tem um estúdio, e é assim, você fica olhando, do sexto andar, que é onde a gente trabalha, a gente fica olhando o estúdio, e é curioso, assim, tem, por exemplo, lá alguns, que é quase que um padrão, a cama de casal, às vezes você vê ali, o casal que tem criança, o cabra está deitado na cama, com um tablet na mão, ou um smartphone, a criança ali no meio brincando com algum ursinho e tal, a mulher do lado com o outro, televisão ligada, às vezes o notebook, o cachorro passa, assim, aquele conceito aberto. Está todo mundo junto, mas cada um na sua estação. Então percebe? É uma família? Claro que é uma família. E às vezes a gente quer o resultado que os nossos pais, os nossos avós deram, mas olha o jeito que a gente vive. Está errado? Não está errado, só é diferente. Só é diferente. E flat, está na moda também. Sabe o que é a ideia do flat? Essa semana eu conheci mais uma, que trabalha comigo na faculdade, na escola em Diadema, né? É assim, casais que são casados, mas vivem em lugares diferentes, né? O marido que não suporta viver todo dia com a mulher, ou o contrário, combinaram, você fica aí na tua casa, né? E eu fico lá na minha. Como ele não tem casa estabelecida ainda, ele está no flat. Que chique, né? Aí quando a gente quer se encontrar para ir no cinema e tudo mais, tal, né? Aí manda um zap, ou seja, voltou a namorar, ainda que seja casado, marido e mulher. E detalhe, gente, é uma tendência, viu? Isso tem acontecido, tá? Ok, e food, vou parar um pouquinho aqui, professoras e mães, tá? E food, gente, as crianças pequenininhas de hoje, então daqui a pouco food é o que? Food é ligar para a comida chegar. Pare um pouquinho e pense. Crianças, estou lembrando da música do Titãs, né, de 30 anos atrás. Criança não tem só fome, tá? Ela não quer só comida, ela quer diversão e arte. Então pense o seguinte, pense na imagem afetiva, ou na memória afetiva,
que as suas crianças vão adquirir quando te veem. Marido e mulher, pai e mãe, não importa, porque eu não tenho esse negócio de quem cozinha é mulher, não tem esse negócio não. Mas pense na imagem afetiva que você está produzindo, já que o nosso tema é som, que é o que nós falamos, imagem é o que as crianças estão vendo, e as ações. Pense na imagem que você está produzindo por meio de sons, imagem e ação, você preparando a comida dela. Tá? Então, alguns valores que nós, ou essa geração mais jovem, alterou, né? Alterou mesmo. E não dá para você daqui 20 anos esperar que a sua filha, que hoje tem 1 ano, ou 2 ou 3 anos de idade, que daqui 20 anos ela tenha os mesmos valores que você recebeu dos seus pais. Não. Quando se altera o modelo, se altera o resultado final. Como dizia também Einstein, né? Não dá para ter resultados diferentes se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então, se o nosso modelo de casa hoje é home, estúdio, flat, e a comida é food, ou seja, que eu ligo e ela vem, né? Não dá para eu imaginar que daqui, né, um certo tempo eu vou ter o mesmo resultado que os meus pais tiveram comigo, ou com a minha mulher, entendeu? Ou com os meus primos, se você imaginar aí uma família maior, tá? Então, o que fazer, pastor? Aí se pergunta, né? Em que lugar dessa loucura toda, que esse modelo de vida que os jovens pais do nosso tempo estão adotando, né? Em que lugar entra nessa loucura toda, dessas mudanças radicais, em que lugar entram as crianças? Essa pergunta precisa ser respondida. Não importa se você tem 1 ou 2 ou 3 filhos, mas se você tiver ainda menos de 30 anos e decidiu ter um filho, você precisa para você mesmo responder essa pergunta, né? Que lugar a criança ocupa na sua agenda diária, né? Que lugar a criança ocupa para você, mãe? Por quê? Porque a gente insistindo nesse tema de som, imagem e ação, uma criança, imagina uma criança, eu vou colocar a idade até professoras, né? Até 3 anos e meio ou até 4 anos, tá? Que para alguns teóricos, Erik Erikson ou mesmo Vygotsky, né? A ideia de que até 4 anos é fundamental essa presença dos papéis de um homem, de uma mulher e todos os papéis que vão construir, detalhe, a personalidade humana e caráter. Até 4 anos de idade. 4 anos, você está me ouvindo? 4 anos de idade. Depois você pode colocar numa escolinha por um tempo. Mas a pergunta é, quantos meses tem a licença maternidade ou paternidade? 4. É a vida moderna. Então tá bom, você coloca na melhor escolinha, na mais cara que você pode pagar para um ter dor de consciência, mas você está colocando a sua criança na melhor escolinha, para um bebê de 4 ou 6 meses de idade, certo? Ok. A pergunta é, as 3 estações que nós estamos colocando aqui, as 3 colunas, né? Durante 6 horas ou 8 horas, não sei quanto tempo se é integral ou não, durante 8 horas a sua criança, o seu bebê vai estar ouvindo pessoas falarem, vai estar vendo pessoas agirem e vai estar aprendendo por meio de ação. Gente, nós não nascemos adultos, nós nos tornamos adultos. Então a pergunta é, durante 8 horas, quem produz som, imagem e ação para os seus bebês? Então essa resposta eu não vou dar, mas a gente precisa se preocupar com a pergunta, né? Porque elas estão ouvindo, elas estão vendo. Vou fazer uma pausa. Quando eu fui pastor no Tatuapé, o Tatuapé tem uma creche, né? Uma parceria com a prefeitura, e eu ia lá algumas vezes durante o mês, uma vez por semana, quando dava, e eu gostava de ir porque era impressionante. Eu gostava de ir na sala dos bebês. Gente do céu, 2 profissionais, tá? Que é um pouco de tudo, né? Cuidadora, mãe, trocador, enfim, é um pouco de tudo. 27 crianças, ou 27 bebês. E como num sinal de Wi-Fi, quando uma começava a chorar, você sabe, né? 2. Eu entrava ali e falei, meu Deus do céu, como pode, gente? Sim, mas é a realidade do home, studio, flat food. Não estou dizendo que está errado, mas é o modelo.
Então, percebe, daqui 20 anos, já está acontecendo, mas vamos projetar para mais 20 anos. Não dá para eu esperar o resultado final do meu filho ter hoje 1 ano, quando ele tiver 20, que os meus pais tiveram. Porque os meus pais não viveram assim. Os meus pais não nos educaram, os nossos pais, não nos educaram nesse modelo. Educaram no outro modelo, de outro jeito. E que você tem uma memória afetiva e lembra disso e gosta, né? Ótimo, maravilha, entendeu? Mas se quer um resultado semelhante ou próximo, precisa, claro, usar modelo pelo menos próximo. Então a gente altera toda a base da receita do fricassê, nada. E depois no final a gente quer comer um fricassê. Não, você não vai comer um fricassê. Você vai comer frango, né? Mas para se ter fricassê, precisa criar todo um ambiente, seguir uma rotina, para que eu possa então comer esse fricassê. Ah não, se eu tiver problema eu vou entrar no YouTube, vou te colocar 7 possibilidades de encontrar modelo então para filho no YouTube, né? Vamos imaginar. Então, por exemplo, você pode entender que a coisa mais importante para o seu filho, lembrando de um teólogo, de um filósofo aqui, né? O mais importante é o som, né? Então, por quê? Porque aquele filósofo disse, o ser humano, ele é humano por causa da comunicação. Então, o que ele ouve, ele aprende e ele vai repetir. Mas aí veio o discípulo desse teórico e o superou, dizendo o seguinte, não, o mais importante para o ser humano não é o que ele ouve, é o que ele vê. Né? Aí veio um terceiro discípulo, falou, não é o que ele ouve, não é o que ele vê, mas é a imitação, ou seja, é o que ele está vendo para fazer. Né? Já que o teórico disse que o ser humano é humano por ação. Veio um quarto e disse, não, é mímica. As crianças aprendem por mímica. Aí veio um quinto teórico e disse o seguinte, não, olha, a gente tem que ficar atento porque o ser humano, ele nasce bom. Jean-Jacques Rousseau disse, o ser humano nasce bom e quem estraga é a sociedade. Ele escreveu um livro chamado O Contrato Social. E o livro é endeusado no mundo. Mas, detalhe, a gente precisa pensar um pouquinho no resultado final. Jean-Jacques Rousseau se apaixonou por uma senhora, né, viúva, que tinha grana. Ele era jovem. E ele, porque era boêmio, queria só ficar lendo e dando palestra em universidade, mas sem ganhar nada, ele resolveu se casar com aquela idosa para que ela pudesse sustentá-lo. E aí, quando ela morreu, né, ele pegou uma parte do dinheiro e acabou rápido. O cara não trabalhava, né? Aí ele vai e se apaixona por uma jovem da idade dele. Ele se casa com a jovem, tem 5 filhos e coloca os 5, com o consentimento dela, no orfanato. Esse é Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social, né? Aquela ideia é o seguinte, olha, filho, criança, não, dá muito trabalho. Então alguém tem que cuidar. Então ele dizia, o ser humano nasce bom, mas a sociedade, e ele dizia também, a família, corrompe. Então ele se reconhecendo com a mulher, que não era um ambiente propício para educar os filhos, então vamos colocar no lugar bom, colocou no orfanato, né? Percebe? Aí veio um sexto teórico, né, que escreveu o Tratado da Natureza Humana, David Hume, um britânico, e disse, não, o ser humano nasce mal. E aí ele está bem próximo da Bíblia, né? O ser humano nasce mal. E para botá-lo no eixo, precisamos de regras claras. Aí você vai entender porque eu gosto de Hume, né? O ser humano nasce mal porque a nossa natureza é má. Por isso que a criança precisa aprender já logo cedo. Não é não. Não é não. Tem horário para comer. Né? Advogado, sabe a importância da lei. Então, horário para comer, o que vestir, os cuidados, dever. É o que os nossos pais fizeram. Né? Ontem, num encontro que eu estive, aí eu conversando com um casal jovem, ele dizendo que ele está frequentando a igreja lá da minha mulher, né? Lá em Guarulhos. Está há pouco tempo lá, acho que 2 meses. E aí a menina tem 7 anos. Aí o casal procurando uma igreja para frequentar. Aí foi numa, a menina, não gostei. Aí foi na outra, a menina, não gostei. Aí foi na terceira, não gostei. Quando chegou a 4ª vez, ele bateu lá dentro e falou assim, pera lá.
Não é, falando com a mulher, né? Não é uma menina de 7 anos que vai dizer onde a gente vai frequentar. Aí houve um grito de revolução. Aí começaram a frequentar lá e, graças a Deus, estão gostando. A menina também se achou lá. Então, percebe a ideia de que, enquanto é um adulto que tem que pegar na mão da criança e conduzi-la para formar um ser humano, hoje é o contrário, né? É a criança que está dizendo para o adulto o que ele tem que fazer, porque vive essa revolução do desejo, né? Os bebês já nascem, é meu príncipe, minha rainha. Vai ouvir o Rossandro lá, né, que ele conta um episódio lá interessante no YouTube. Ele fala, aqueles pais que empoderaram os seus filhos no consumo, no poder de compra, no empoderamento do consumo. Aí os meninos têm 3 adolescentes, aí ele bancou uma viagem para os 3 na Disney, foram sozinhos, porque, sabe aquele negócio, você já levou, já aconteceu com você, Leila? Com o Guilherme, você vai estar levando um filho, acorda às 6 horas da manhã, aquela correria e tal, bota o menino, tá pronto, entra no carro, né? Menino que eu falo assim, 14 para, essa idade, mas 14 para 15 anos. Hora que você está chegando, isso aconteceu comigo, viu, gente? Hora que está chegando perto da escola, assim, faltando mais ou menos uns 150 metros, ele fala assim, mãe, me deixa aqui na esquina. Pai, me deixa na esquina. Não precisa responder para mim não, você já passou por isso? Né? Tipo, chega a fase que ele está com vergonha do pai, ele está com vergonha da mãe. Porque os amigos, meu pai é meio esquisito, minha mãe, né? Então assim, e aí esse pai bancou a viagem para os 3 filhos à Disney. Aí os filhos foram para a Disney e tal, no dia de voltar, né? Ele recebe uma mensagem de um dos filhos, pai, né? O avião vai chegar mais cedo, 1 hora antes. E esse pai estava com a mulher no cinema. E ele já tocou terror na mulher, larga tudo e tal, saiu do filme e entrou no carro, foi lá no aeroporto para buscar as crianças, né? 3 adolescentes, um 19, o outro 17 e o outro 15, uma coisa assim. Aí chega naquela expectativa e tal, vai lá, pega a mala, porque é pai, né? Pega a mala e tal, bota ali tudo. Os moleques, cada um com o iPhone na mão, entra no carro, senta lá atrás, né, tal. E o pai é ansioso, os moleques calados, né, tal, né? E aí, pai? E aí, filhos? Como é que foi? Ninguém responde. Como é que foi a viagem? Aí o outro, quando viu que ninguém respondeu, um falou assim, normal, pai. Tipo aquela coisa assim, não, nós somos, é mais um evento que nós somos, o senhor bancou tudo e tal. Então, que imagem nós estamos passando para os nossos filhos? Que nós somos uma carteira, nós somos um cartão de crédito, nós somos aqueles que produzem todo tipo e realizam todo tipo de desejo que os nossos filhos têm. A pergunta é, os seus pais te educaram assim? A resposta você tem, não. Então você alterou os ingredientes do fricassê. Então no final você não vai comer um fricassê, você vai comer frango, mas fricassê não. Percebe? Então é isso que nós percebemos, ou nós estamos percebendo na mudança, né? Na mudança de sentido, quando se fala no tema família. Tá? Para terminar, qual que é a importância do texto que nós lemos, voltando para ele, tá? Pastor, diante de tudo isso, então, o que fazer? Bom, você precisa estabelecer alguns valores que você não vai abrir mão, tá? Se você tem filho criança e você é crente, você precisa estabelecer alguns valores para você não abrir mão. Você não abrindo mão desses valores, em nome de Jesus, você vai ter condições de formar um cidadão. Uma cidadã. Aí se você aumentar esses valores, talvez você consiga ter, além de um cidadão, você consiga ter um crente. Se você aumentar mais esses valores, então um cidadão, um crente, um bom marido, se o seu filho é um menino, né? De repente, né, um bom cidadão, um bom crente, um bom marido, né, um bom pai, porque afinal de contas a humanidade continua, né? Então quais são os valores? Voltando lá para Tiago, vamos terminar, no capítulo 3, eu não vou dizer para você que tem filho criança, né, o que você tem, qual decisão que você tem que tomar, mas uma coisa, uma resposta você precisa encontrar para a pergunta feita. No verso 1, então, ele fala: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que nós podemos aplicar aqui? Ou seja,
quanto maior é a quantidade de pessoas que estão educando o seu bebê, maior é a chance de conflito que essa criança vai ter. Imagina, por exemplo, a escolinha que cuida do seu bebê coloca regras. Por exemplo, o bebê está chorando, tem 27 para cuidar e 2 pessoas. O bebê está chorando, ela não vai pegar o bebê. Aí em casa você pega. Aí entra o conflito. O bebê chora, quem? Cuida, não cuida, pega, troca, percebe? Então, uma questão própria da pedagogia. Quanto mais pessoas em volta, falando, fazendo e produzindo imagem, aumenta a quantidade, portanto, a exigência de capacidade de compreensão desses modelos que estão sendo produzidos. Né? Então, quanto mais pessoas falando, por exemplo, a creche contrata ou a escolinha contrata profissional para cuidar do seu bebê. Você conhece o profissional? Né? E se é uma pessoa que de repente está escondida e fala palavrão? Né? Ou é agressiva no tom de voz? O olhar. O bebê percebe tudo isso. O olhar de ódio que está ali por causa do salário. É óbvio. Uma família problemática, um casamento doente. Uma pessoa de um casamento doente, um casamento complicado, uma pessoa que está estressada, entendeu? Está cuidando do seu bebê, está produzindo som, está produzindo imagem, está produzindo ação. Né? Então essa resposta você precisa dar. Quem vai produzir? E essa fase, todos os teóricos da pedagogia, todos, sem exceção, um maior, outro menor grau, mas todos falam, a principal fase da vida humana é o quê? Os 4 primeiros anos. A principal. Você sabia que até os 6 anos de idade, a sexualidade do seu filho está sendo formada. E a gente acha que a sexualidade do nosso filho vai ser formada quando ele tiver 12 anos para frente, né? Quando tiver a menina, no caso menstruando, ou o menino já tendo, né, muitas ereções. Não, a sexualidade de uma criança é formada até o 6º ano de idade, 6 anos de idade, tá? E você mãe ou você pai, por um monte de razões, que eu não vou aqui perguntar quais, mas é uma decisão de vocês, por um monte de razões, terceirizou esse cuidado. Né? Quem está formando, então? Quem é o mestre? Quem são as mestres? Né? As pedagogas dos nossos bebês? São as profissionais que trabalham nas creches, né? Nas escolas, né? Nos berçários e por aí vai. 2, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se porém, ou se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, um casal crente, que sabe a importância da fala dentro de casa, ela vai temperar as palavras com sal, como fala o apóstolo Paulo, ela vai saber, então, palavras de amor, palavras de cuidado, tom de voz, tudo, porque então você tem um certo controle do que a criança está ouvindo, porque quem cuida é você pai, você mãe, né? Ora, se pomos freios, aí verso 5, melhor dizendo, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, né? Então ele vai falando, então o que fazer? Ele fala, há uma forma da gente inverter o risco, né? Quando se trata de formação de ser humano. Ele fala, então, para usar o exemplo que a gente vê na segunda parte do texto, a partir do versículo 13, já estou terminando. Olha só, ele fala do mesmo modo de alguém que é um ensinador. No capítulo 3, Rosana, no verso 1, ele fala da importância de ser mestre. Depois ele fala do risco da língua, porque com a língua a gente fala, e quando a gente fala, a gente está ensinando bebê, tá? Aí ele fala no capítulo 3 ainda, no verso 13, de outra figura de quem ensina. Ele fala, quem entre vós é sábio e inteligente? Pai e mãe que tem bebê, tem criança pequena. Aí ele fala, então, quer ensinar com sabedoria? Dona Antônia, que a senhora fez isso? Quer ensinar com sabedoria?
ele coloca então os princípios, as receitas do fricassê. Ele fala, olha, ensinar então, mostre, porque mostrar eu estou falando e estou mostrando. Então veja os 3 elementos aqui, som, imagem e atitude. Então ele fala, é sábio e inteligente, você tem criança para formar um ser humano? Então ele fala, mostre o que? Em mansidão de sabedoria, mediante o que? Com digno proceder é honra através ou por meio de mérito. Então quando você olha para o seu pai, para sua mãe, você os honra e é feliz, alegre, grato a Deus por aquilo que eles fizeram para formar você, então você sabe que dá certo. Então ele fala, honra isso. Não abra mão disso. Por quê? Porque você quer um resultado semelhante ao que você já tem na sua própria pessoa. Aí ele fala, agora, se não fizer, verso 14, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é o que? Terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim, percebe? Então, o ambiente familiar onde tem criança é extremamente importante eu saber e ter o controle, sobretudo, do que as nossas crianças, que são nossos filhos ou nossos netos pequenos, crianças, até 4 anos, sobretudo. É extremamente importante eu saber o que elas estão ouvindo, o que elas estão vendo e quais atitudes elas estão aprendendo, porque é assim que criança aprende a ser o que é, quando é adulto. Então pense nisso, porque ele dá a dica. Para terminar, no 17, falando ainda de quem ensina, sabedoria de quem ensina. A sabedoria, porém, irmãos e irmãs, igreja, lá do alto, aí ele vai dar as virtudes que você não pode abrir mão se você tem criança em casa. Então a sabedoria pura, pacífica. Então um casamento, irmãos e irmãs, presta atenção, olha, aquela ideia tão assim, ignorante, porque é ignorante mesmo, porque você sabe que não é assim. O bebê está lá no quarto, ele está acordado, não está chorando, mas ele está escutando você brigando, discutindo alto com a sua mulher. Gente, é um modelo, ele está aprendendo isso. A criança aprende no ventre da mãe, na gestação. Tem técnicas já mostrando isso, técnicas científicas, empíricas, usadas através da música, né? Então ela está no quarto, se ela já entendia tom de voz, voz masculina, voz feminina, ela já entendia enquanto estava na barriga da mãe, não vai entender, não vai ouvir quando está no quarto, percebe? Tá? Então ele fala isso, sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz, olha que coisa linda, é em paz que se produz essas coisas para crianças aprenderem. Ele fala aí de semear. Tá? Então, deixo para você, né, as respostas para as questões que foram colocadas. Nós mudamos todo o jeito de ser, né, do ambiente em que nós fomos educados, trocamos para esses modelos, home, estúdio, flat e food, mas depois no final queremos os resultados semelhantes ao que os nossos pais tiveram. Talvez, ouso dizer, talvez você não os tenha se você mudou tão radicalmente o modelo ou modus operandi de cuidar de criança. Né? Terceirizar é um risco, é sempre um risco. Terceirizar o cuidado, né? Terceirizar. Para aqueles que conseguem terceirizar com a avó, né, já não é a mesma coisa, mas é, né, melhor. E aqui tem vários exemplos. Né? E vós, louvado seja Deus porque vocês estão fazendo isso. Nem todas podem. Né? Mas aliás, há uma pesquisa, pouco tempo que eu tinha visto, né, mais de 40% das crianças até 6 anos de idade são cuidadas por avós. Isso daqui é uma realidade. Para a mulher trabalhar também, alguém precisa ter dar essa estrutura. Então, né, o resultado final nós mudamos radicalmente o conceito de família e, portanto, as alterações que já estão presentes na igreja, na sociedade,
e dentro da nossa família, quando reúne todo mundo para escutar as histórias de família, os resultados já estão acontecendo. Na sua opinião, pastor, por quê? Porque nós mudamos o jeito de cuidar de criança. Nosso horário já passou, gente, 5 minutos. Mas se você estiver muito intrigado, quiser falar alguma coisa, discordar, concordar, aumentar, né? Quer falar ou não? Vamos descer para comer. Tá tudo bem? Beleza? Tem filhos e netos. Tem filhos e netos? Bisneto mora comigo. Bisneto? 12 anos. Mas ele é bom menino, porque o Marcinho é ganinho. Mas é a senhora que está cuidando do bisneto? Ele quer ficar lá, a mãe casou, né? Ele foi embora para São Mateus. Ele falou assim, eu vou ficar aqui com a avó. Pois se você comportar bonitinho, você pode ficar. Aí ele levanta cedo, vai para a escola. E ele faz café de manhã. Hoje mesmo levantou e fez o café. Mas eu criei a mãe dele. Todos eles, graças a Deus. Fala, Lei. Eu estava pensando aqui que às vezes a criação que cada um aqui teve, né? E vai vendo, você vai associando, vai lembrando. Eu gosto sempre de falar da minha família, vocês estão percebendo aqui. Eu tenho uma irmã, a caçula, ela tem 3 filhos, aí a pequena, até comentei agora com o Guilherme. Eu filmei a história e veio tudo na palavra aí, né? Porque hoje eu estou na minha irmã, conversando com a minha irmã, ela chegou do balé, que ela lá da dança rítmica, ela, sei lá o que ela faz, a ginástica dela, foi pro quarto, colocou uma saia, voltou, anel para todo lado, do latão que a minha mãe deu, eu olhei e falei, onde você vai assim? Exatamente, 4 anos. Botou uma bolsa aqui, um laço bem grande na cabeça, um batom que a minha mãe deu. Eu falei, não, você vai precisar vermelho? Não se meta, tia. Eu vou lá embaixo, porque eu vou para balada. Meu Deus do céu. Eu filmei aqui. 4 anos de idade. 4 anos. Eu falei, aonde você vai? Para balada. Olhei para minha irmã. Eu falei, e? É a mãe, né? Eu sou a tia. Ah, Leila, para sair ninguém pode. Oi? 4 anos de idade. Fiquei o celular ligado. Ela desceu 3 lances de escada, passou um tempo, voltou. Eu falei, e aí? Na boa. Eu falei, mas o que você está fazendo? Dançando, né? Ainda fez. Eu falei assim, vai limpar essa boca, vai trocar essa boca. A tia dando Você carteirada. não é minha mãe? Eu falei assim, oi? Quando eu falei oi, ela, eu tô indo, tia, eu tô indo. Foi lá, trocou a roupa, limpou a boca, voltou, me abraçou. A minha irmã falou, ai, eu não sei o que eu faço. Nem Super Nani daria certo. Eu falei, não, pra quem? Pra você. Valendo um chocolate, né? Com quem será que aprendeu, né? O pequeno relato que você fez, né? Então, é isso, né? Crianças aprendem com adultos. Tanto coisas boas, quanto coisas não tão boas. Vamos terminar orando? Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos na Tua presença. Obrigado, ó Pai, pela discussão sobre o tema da família. Grandes desafios, Senhor. Mas temos na Tua palavra princípios e virtudes valorosas, ó Deus, que, se colocados em prática, ainda, ó Deus, cremos que podemos formar uma família abençoada, contribuindo, ó Pai, para uma igreja abençoada e uma sociedade, ó Pai, justa e igualitária. Dá-nos, ó Pai, a nós que temos crianças em casa, sabedoria, discernimento e, sobretudo, ó Pai, obediência à Tua palavra, para que possamos, de fato, ó Pai, colocar em prática aquilo que cremos e sabemos que devemos fazer. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe a todos, irmãos e irmãs, e a vocês que também de casa nos acompanharam.